Número 4, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4. Quantos aqui querem ouvir a palavra de Deus? Quantos aqui precisam de uma resposta nessa noite? Eu gostaria de pedir ao pastor José Carlos. Marcelo está lá fora, pastor. Posso botar ele aqui perto da gente? Ele está com um penteado bonito. Você já viu que ele dá um corte diferente? Marcelo, você está com um corte bonito, Marcelo. Fica perto da gente aqui. Vem aqui, Marcelo. Vem pra cá, Marcelo. Você me dá força aqui. Senta aqui atrás aqui, meu amigo. Ele não estava ouvindo. Aí ele falou, mas ele sabe que é santa. Ele sabe. Ele está com corte hoje. Tá que tá, varão. Deus te abençoe. Fiquei feliz de poder ver o Marcelo ali. E hoje eu estou pregando com a Bíblia do César, viu, irmãos? Então, se alguma coisa sobrenatural acontecer, não foi eu, foi a Bíblia do César. Aleluia! E antes dele me emprestar, ele já amolou aqui ela, então tá fácil agora para mim. Amém? Graças a Deus. Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São João. O primeiro versículo nos diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Quantos podem dizer amém? Amém? Eu gostaria que você compartilhasse com a pessoa que está ao seu lado o tema que nós escolhemos para essa mensagem nessa noite, que diz assim: e o balde está jorrando. Diga para o irmão que está do seu lado assim, o balde jorra. Podeis assentar. Os primeiros versículos do capítulo 4 mostra que Jesus fica sabendo que os fariseus tinham ouvido que ele batizava e fazia muito mais discípulos do que João. Uma informação que não procedia, que não era verdadeira, porque o texto vai dizer que quem batizava eram os seus discípulos, mas a Bíblia diz que agora Jesus, ele se levanta para sair da Judeia. E por que Jesus ele toma essa decisão, essa atitude de sair da Judeia e ir para a Galileia? A Bíblia diz que o ministério de João
Era um ministério muito forte. João pregava o arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados. E quando Jesus foi ao encontro de João, ao norte de Jerusalém, às margens do Rio Jordão, João apresenta Jesus como o Messias prometido, como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Quando os discípulos de João receberam essa informação, eles entenderam que ele era aquele que João veio para preparar o seu caminho. Ele era aquele que João dizia que não era digno de desatar as sandálias de seus pés. Logo a Bíblia diz que os discípulos de João reconheceram a autoridade de Jesus, e naquele momento os discípulos de João deixaram a companhia de João para serem discípulos de Jesus. João tinha todos os motivos, talvez, para ficar aborrecido, enciumado, porque os discípulos que ele consegue formar em um lugar não muito conveniente, porque João não pregava na cidade, João pregava no deserto. E os discípulos que ele consegue formar no deserto, seus companheiros da obra missionária, que com muito carinho ajudava João em sua missão, agora o havia abandonado. João tinha motivos para ficar com ciúme, mas ao invés disso, ele teve uma reação altamente positiva, porque o alvo de João não era construir um reino particular ou buscar a glorificação do seu próprio ministério. Mas o propósito maior de João era o crescimento do reino de Deus e a exaltação de Cristo. Por esse motivo, João não faz questão de abrir mão dos seus discípulos. Mas o problema é que quando isso acontece, os fariseus ficaram sabendo. E para eles, isso representava uma divisão, uma cisão, um racha no grupo de João. Quando Jesus fica sabendo que os fariseus sabiam, ele se levanta para sair da Judéia. Porque, em primeiro lugar, os fariseus tinham a preocupação de que falsos grupos religiosos viessem a estabelecer um falso Messias. Por isso eles policiavam os grupos que existiam dentro da cidade, aproveitando a rivalidade que existia entre os grupos como uma oportunidade para colocar um grupo contra o outro. Só assim os grupos iam se desfazendo. Jesus, quando ele recebe essa informação, ele se levanta para sair da Judéia, para não deixar brecha, para que viesse a acontecer uma divisão, um racha no meio dos discípulos, para não deixar brecha, para que não viesse a acontecer uma cisão no ministério do reino de Deus. E quando ele se levanta para sair da Judéia e ir para a Galileia, ele olha para os discípulos e diz aos discípulos: é necessário passar por Samaria. Uma informação que não soa muito bem aos ouvidos dos discípulos.
Apesar de saber que, geograficamente, o caminho mais curto para se chegar na Galileia era passando por Samaria. Mas naquela época todo judeu fugia daquela rota, pela rivalidade que existia entre os judeus e samaritanos. A rivalidade começa quando os assírios invadiram a capital de Jerusalém, cidade de Samaria, pega o povo de Samaria e leva exilado. E era muito característico dos assírios, era chamado de caldeísmo. Quando eles entravam numa cidade que vencia aquele povo, eles costumavam descaracterizar os povos para destruir com o sentimento nacionalista do povo. Então, quando eles entraram em Samaria, que eles tiraram de Samaria, o povo de Samaria, fica em Samaria os mais pobres. Então eles trouxeram outros povos vencidos para dentro de Samaria e começou a fazer o casamento de judeus com outros povos, cutitas, serfavitas, amatitas, outros povos do Oriente. Agora aquele povo judeu que estava em Samaria começou a gerar uma raça misturada. Então, para o judeu, os samaritanos não eram puros, não somente etnicamente, mas porque os povos, quando vieram, eles trouxeram os seus deuses tribais para dentro do culto que era oferecido para Deus. Então a adoração que era oferecida para Deus foi contaminada com os outros deuses do Oriente. Então por isso os judeus não se davam com os samaritanos. E a rivalidade toma corpo quando os repatriados judeus saíram da Babilônia. E quando eles chegaram dentro de Jerusalém para reconstruir a sua história, as suas vidas, o templo, os muros de Jerusalém, parte que estava destruída, os samaritanos ofereceram ajudas. Mas Zorobabel recusa a ajuda dos samaritanos porque não eram puros. Então a rivalidade toma corpo entre judeus e samaritanos justamente por causa desse preconceito de raça. Daí para frente, a rivalidade vai tomando corpo, de forma que judeu não falava com samaritano, nem samaritano falava com judeu. Samaritano não passava na cidade de judeu, judeu não passava na cidade de samaritano. Porém, Jesus um certo dia olha para os discípulos. Quem está me entendendo, dá um glória. Ele olha para os discípulos e diz: é necessário passar por Samaria. É imprescindível. Nós não temos como mudar essa data protelar. Precisamos passar em Samaria. A Bíblia diz que Jesus, quando chega em Samaria, ele se sentou junto à fonte, junto ao poço de Jacó. Ele chega na cidade de Sicar, e aí os historiadores vão dizer que da cidade até o poço, 800 metros de distância. Quando ele chega, ele senta, e a Bíblia evidencia o seu cansaço, porque ele percorre aproximadamente 40 quilômetros da Judéia até a cidade de Samaria. Caminha aproximadamente 6 horas debaixo do sol. Quando chega em Samaria, ele senta porque está cansado. Manda os discípulos para a cidade porque tem fome. Então os discípulos foram comprar comidas. Quando a mulher samaritana se aproxima, ele pede água porque ele tem sede. O texto está evidenciando os limites da humanidade de Jesus. Como o homem tem fome, como o homem se cansa, por isso se assenta. Como o homem tem sede, por isso ele pede água. E ele para respeitar os seus limites. Ele senta para descansar. E existem horas na vida que nós temos dificuldades para obedecer e respeitar os nossos limites como ser humano.
Tem horas da vida que, por mensagens ouvidas, tem horas da vida que nós criamos dentro de nós um homem virtual, um homem que não existe. Tem horas da vida que pensamos que somos infalíveis, incansáveis. Tem horas da vida que pensamos que somos um guerreiro audaz, que não paramos nunca, que guerreamos e atravessamos qualquer fronteira. Tem horas da vida que, por alguns objetivos na vida, algumas metas, alguns propósitos, alguns sonhos, nós trabalhamos sem respeitar os nossos limites. Trabalhamos sem ter hora para comer. Trabalhamos sem ver o dia passar. Trabalhamos sem ter horas para dormir. Não respeitamos nossos limites porque estamos trabalhando cegamente para ver um propósito se realizar, para ver um sonho acontecer sem respeitar os limites. E o grande problema é que existe nos nossos dias uma doença considerada doença do século, chamado sedentarismo. Por quê? O que é o sedentarismo? Hoje, por conta da informatização, da tecnologia, você não precisa mais sair de casa para comprar um fogão. Você senta no seu computador, começa a mexer, daqui a pouco você compra um fogão na Casa Bahia. Existe um sistema na internet chamado delivery. Você entra no delivery, compra pizza, compra hambúrguer, faz compra no mercado, daqui a pouco alguém toca a tua campainha para te entregar o teu pedido. Com isso, o ser humano vai perdendo a sua atividade. A pessoa fica o dia inteiro sentado num computador, trabalhando e resolvendo a vida. Não precisa de ir no banco, você tem uma senha online. Você vai lá, tira o seu extrato, você sabe quanto você tem, se o pagamento caiu, se não caiu. Com isso, a gente vai trabalhando cegamente, se alimentando muito mal, não tem hora para comer. A gente come hambúrguer, come coxinha de galinha, entra no restaurante, cai para dentro do churrasco. Tem pessoas que estão parando no meio do caminho com 20, 30 anos de idade. O coração para, não aguenta. Tem jovens morrendo de infarto. O sedentarismo gera infarto, o sedentarismo gera obesidade. Uma sequência de doenças que dá muitos homens, mulheres, novos, com uma vida pela frente, um futuro brilhante, mas está morrendo, está infartando, está depressivo, por conta do sedentarismo. Pessoas que não estão conseguindo realizar os sonhos, os projetos da vida, por conta dessa doença. Só que Jesus está mostrando que nós temos que buscar os nossos sonhos, temos que buscar os nossos projetos, mas com qualidade de vida, sabendo separar e administrar o tempo que temos. Tempo de comer, tempo de beber, tempo de sentar, tempo de descansar. Não adianta você ficar cegamente, porque eu vou correr, vou fazer 30 dias de campanha porque eu vou adiantar minha bênção. Não, eu vou trabalhar dia e noite porque aí eu pago a minha dívidas e resolvo tudo que tem que resolver. Não adianta você querer correr contra o tempo. Porque Jesus, quando chega em Samaria, ele não vai batendo de porta em porta para querer saber quem era a mulher que ele estava procurando. Ele senta na beira do poço. Por quê? Ele sabia que ela só ia se apresentar na hora sexta. O livro diz que quando chega a hora sexta, eu já começo a aprender que o nosso Deus tem tempo para trabalhar. Então não adianta você querer correr, perder madrugada de sono, porque eu aprendo que promessa de Deus tem tempo para se cumprir. E quando o tempo chega, aquilo que você procura se apresenta diante de você. Diga pro irmão que está do teu lado, descansa. Deita a tua cabeça essa noite, vai dormir direito. Falta de sono gera mau humor. Pessoas mal-humoradas que não sabem dar um bom dia, não dormem direito. Tá passando madrugadas em claro. Entra na casa de Deus, não consegue prestar atenção na palavra, porque a falta de sono tira a concentração. No teu trabalho, o teu patrão já está te divertindo, porque você está tão cego atrás de alguns propósitos, que você não dorme mais. Não tem atenção no trabalho, está fazendo as coisas erradas. Deita e descansa.
Jesus ele caminha, mas quando chega na cidade, eu já começo a aprender outra verdade aqui. Não adianta você correr de porta em porta. Ele caminha, mas quando chega na cidade, ele para na beira do poço, porque sabia que as mulheres passavam ali para buscar água. Eu já aprendo que para a promessa se cumprir, para a gente ver cumprimento de promessa, precisamos estar bem posicionado. Ele se posiciona no poço e espera a hora chegar, porque sabia que promessa tem um horário certo para se cumprir. Ele para na beira do poço e descansa. Segura a mão desse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: descansa. Você está precisando de dormir, está muito estressado, maltratando teus filhos e tua esposa, está muito estressado. Descansa. Tô cheio de problema, descansa. Devido à aliança errada que Josafá fez, os povos do Oriente se reúnem para pelejar contra ele. Ele dobra o joelho, reúne o povo para orar e reconhece a sua incapacidade. Eu não posso contra esse povo. A Bíblia diz que em um certo momento, Deus levanta um profeta no meio dos irmãos, que profetiza para Josafá dizendo: Josafá, nessa peleja você não vai ter que pelejar. Não vou usar espada? Não vou usar lança? Não. Eu tenho escabrabão de funda? Também não. Escudo? Também não. O que eu vou fazer? Fica parado. Por quê? Porque verás o livramento do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: enquanto tu está descansando, existe um Deus que peleja a tua causa. Descansa. Ele para e descansa. Aí a mulher samaritana se apresenta. Ele olha para ela e diz assim: eu quero água para beber. Como tu pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela nunca imaginava que um judeu iria dirigir a palavra para ela, porque existia princípios de tratamento judaico de um homem para com uma mulher publicamente. Um homem não falava com uma mulher na rua, publicamente. Um homem só falava com uma mulher dentro de casa. Podia ser a mãe, tá na rua, não fala. Ainda mais quando se tratava de judeus samaritanos. Existia um pensamento na época que 50 anos mais tarde eles estabeleceram em Israel que um homem judeu, se passasse por um caminho que tivesse passando um samaritano, ele era considerado contaminado e impuro. Não era falar, era só passar no caminho, porque para eles, os judeus, os samaritanos, eram perpetuamente impuros e contaminados. Aquela mulher jamais imaginava que Jesus iria falar com ela. Mas Jesus chega quebrando os preconceitos, quebrando algumas regras, alguns princípios. Ele olha para aquela mulher e pede de beber. Jesus não estava ali a fim de fazer um acordo político entre as duas partes, entre judeus e samaritanos. Porque se ele estivesse ali a fim de um acordo político, ele jamais ia procurar uma mulher que não valia nada naquela época, valor nenhum. Se ele estivesse a fim de um acordo político, ele iria procurar o rei ou o comandante, a autoridade religiosa da época, para poder fazer um acordo entre as partes. Mas o que Jesus está fazendo ali então?
Jesus ele vai ali a fim de renovar uma aliança. Jesus ele vai ali a fim de restabelecer uma ponte de contato que existia entre judeus e samaritanos. Porque terra de Samaria era terra de profeta. Quando Jezabel mata os profetas do Senhor, a Bíblia diz que Elias foge e se esconde na caverna. Deus se apresenta e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Senhor, eu não acredito. É o Senhor mesmo? O Senhor veio me visitar aqui na minha caverna, na minha nova moradia? O Senhor pode entrar. Ô Elias, sai para fora. Não, Senhor, eu estou aqui dentro porque eu não sei se o Senhor está sabendo. Se fosse hoje, Elias ia dizer: o Senhor tem um iPod aí? Ou um tablet? Um iPad? Dá uma olhada no G1, no R7 talvez. Senhor, Jezabel fez uma chacina, matou todos os profetas. E deixa eu dizer uma coisa, Senhor, eu estou aqui porque a minha classe está em extinção e eu sou o único profeta, sou o único que fiquei. O Senhor olha para ele e fala assim: Elias, deixa eu dizer uma coisa, profeta também tem em Samaria, mais de 7.000 que não dobraram os joelhos para Abraão. Samaria era uma terra de profetas que foi injustiçada e que agora a ponte de comunicação, elo entre Deus e o povo de Samaria foi quebrado por conta da miscigenação, das injustiças que foram feitas. Jesus vai ali a fim de restabelecer, buscar esse relacionamento, esse contato entre judeus e samaritanos. Quando Jesus ele olha para aquela mulher, ele diz: eu quero te beber. Jesus estava quebrando um silêncio que estava perpetuando por longos anos. Eu acredito que aquela mulher jamais se imaginava. Quando ela olha, eu imagino ela talvez pensando: mas Senhor, eu não acredito, eu jamais imaginei que talvez um judeu pudesse. Era como se Jesus estivesse dizendo para aquela mulher: o silêncio está sendo quebrado. É tempo do silêncio ser quebrado. O silêncio já perpetuou por muito tempo. É hora do silêncio ser quebrado. É muito ruim quando nós atravessamos o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus traz incômodo. O silêncio de Deus dói na alma. Naturalmente, quando Deus silencia, dói, porque é justamente naquele momento que você precisa de um SOS, que você dá um grito e fala assim: Deus me responde, Deus nada fala. É muito ruim sofrer o silêncio de Deus, porque é naquelas horas que você precisa que Ele se apresenta para te dar um socorro, para te responder no momento da tua angústia. E você clama, olha para o alto, espera ver de alguém talvez um gesto de Deus para sinalizar, para dar uma direção, e nada acontece. Deus estava em silêncio, e há muitos motivos pelo qual Deus silencia. Mas Deus silencia também quando Ele quer provar um servo seu. Quando Ele quer provar, Deus fica em silêncio. Você vai entender a mensagem? Nós vamos chegar, você vai entender. Deus fica em silêncio. A Bíblia diz que quando Jesus despede os discípulos, depois de ter multiplicado, feito a primeira multiplicação, eles entraram no mar e uma tempestade assombrosa pega os discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava orando depois de ter despedido a multidão. E a Bíblia diz que agora de onde ele estava, porque o lago de Genezaré era cercado de montanha, ele viu os discípulos. A
Bíblia diz que os discípulos estavam fadigando, não aguentavam mais remar. Quase 9 horas na tempestade, não aguentavam mais. A Bíblia diz que daqui a pouco Jesus desce. Olha isso. Quando ele desce, ele não vem no barquinho para socorrer, no socorro, num barco, num navio. Ele não vem a nado, ele vem por cima das águas. Por que ele vem por cima das águas? Ele está querendo passar informação para os discípulos. Era como se ele estivesse dizendo: fica tranquilo, porque eu estou acima da tempestade. Eu imagino que quando Jesus vinha andando no meio do mar, numa conjectura minha, se as ondas pudessem falar, eu imagino entre elas, talvez, abre caminho, não engrossa não, porque quem está vindo aí é o Criador de todas as coisas. Pode abrir uma passagem para ele passar. Quando Jesus se aproxima, os discípulos gritam dizendo: é um fantasma. Aí ele brada daqui de fora: não, não temais, aquietai-vos, porque sou eu. Dentro do barco, Pedro identifica a sua voz. E ele diz: Senhor, se és tu mesmo. Gente, Pedro tinha passado por uma situação semelhante dias atrás. Ele poderia ter pedido uma prova diferente. Senhor, se é tu mesmo, faz esse negócio, deixa a minha alma segura, entra no barco, deita na proa, pode até dormir, mas de saber que o Senhor está aqui dentro, a minha alma vai ficar em paz. Senhor, se é tu mesmo, faz uma coisa, me dá um sinal, faz a tempestade parar, repete a cena novamente, faz o mar ficar em calmaria. Podia ou não podia? Eu imagino que Pedro, talvez junto com os discípulos, não aguentando mais, pensava em pular do barco e sair nadando até chegar a uma praia, porque a tempestade estava ameaçando a embarcação. Só que quando Pedro ouve a voz de Jesus, a postura de Pedro muda. Pedro encoraja. Pedro se levanta do barco e diz assim: se é tu mesmo, eu quero ir até o encontro. Tem horas da vida que antes de Jesus acalmar a tempestade, ele precisa falar. Precisamos ouvir a sua voz. A ausência da voz de Deus me traz preocupação, me faz pensar que não vai dar certo, me faz pensar que tudo vai acabar, me faz pensar que o mundo vai desabar, que eu não vou sobreviver. Só que quando Pedro ouve a voz de Deus, a postura dele muda. Era como se ele estivesse dizendo: Pedro, João, de repente, Mateus, Lucas, tu é doido, rapaz, a tempestade tá à noite, tu não tem certeza, tu é maluco? Fica tranquilo, eu sei que a tempestade é forte, o vento é contrário, mas só de saber que ele está dentro da tempestade, eu tô tranquilo. Tem horas da vida que antes de Deus calmar a tempestade, ele precisa falar para mudar o nosso posicionamento. Ainda com o vento soprando, ainda com as coisas não dando certo, ele está de pé no barco e ele está acreditando que a coisa vai mudar, que o amanhã vai ser melhor, que Jesus vai abençoar. Talvez você entrou aqui hoje e já não ouve a voz de Deus há muito tempo falar contigo, e você está pronto a se precipitar, está querendo pular do barco, largar o remo, está querendo deixar tudo, abandonar a família, está querendo sair igual desesperada, se trancar, viver como um doido, achando que nada vai acontecer. Mas eu quero profetizar nessa noite
que Deus vai falar. Sabe qual é a minha alegria, pastor? É de saber que o nosso Deus ainda fala. Tem gente pensando que Deus não fala, tem gente pensando que Deus não vê, só que o meu Deus ainda fala. A tempestade bate forte, desvia o vento do barco, mas olha o que a voz de Deus faz, pastor. Pedro, você vai aonde, rapaz? O barco está desgovernado. Depois que eu ouvir a voz dele, eu já tenho direção, já sei para onde ir. Eu vou na direção dele. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode ter entrado aqui sem direção. Você pode ter entrado aqui sem o norte. Você pode ter entrado aqui desorientado. Só que Deus nessa noite vai falar e vai te dar uma direção. Preciso ir até o encontro. Ô irmão, o vento não vai parar não, enquanto você não se posicionar na direção dele. Tem hora da vida que a gente tem que sair de dentro do barco para buscar Jesus. Você entrou aqui a fim de quê? Ficou sabendo que teu vizinho ganhou uma promoção no trabalho e que ele entrou aqui na igreja depois que recebeu a oração dos crentes aqui, a coisa mudou? Aí você vê, não, o vento não vai parar não. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Aleluia, Deus, aleluia. Deus sabia que Pedro ia vacilar. Jesus sabia que Pedro, tem hora da vida que a gente toma algumas atitudes de fé, né? E quando a gente toma aquelas atitudes, que a coisa vai acontecer, Jesus sabe que a gente vai dar mole. E por que Jesus permite? Para mostrar para você que quem faz o milagre é Ele, que aconteceu por causa dele, você chegou por causa dele. Para mostrar o amor que Ele tem pela tua vida, mas você precisa deslumbrar na fé e acreditar que se Ele está dentro da tempestade, basta! Glória a Deus! Voz de Deus! Voz de Deus! Tem hora da vida que os melhores conselhos não adianta, não preenche. Tem horas da vida que tu bate na porta da sua amiga para dizer: amiga, eu tô com um problema assim, conversa e a alma sai vazia. Porque existem horas da vida que só a voz de Deus para preencher. Há questionamentos da vida que só Deus tem resposta. Jesus vai até Samaria quebrar princípios, preconceito, protocolo. Era como se ele estivesse dizendo para ela: o silêncio será quebrado. É hora de eu falar tudo aquilo que eu tenho vontade. Segura a mão dessa pessoa que está do teu lado. Segura. Segura. Você pode se achar indigna. Você pode se achar indigno. Você pode se achar um vil pecador. Pode até pensar que não merece. Tem gente que vai ficar abismado com você quando estiver chegando na cidade e dizer assim: ó, eu ouvi a voz de Deus. Você? Ele falou contigo, com você. Só que eu quero profetizar, sabe o que nessa noite? Que chegou o tempo do silêncio ser quebrado. É o tempo de resposta e provisão de Deus. Quantos acreditam nisso? Da glória? Aleluia. 9h30, pastor, posso parar que hora? Vou parar daqui a mais 10 minutos, senão não tem mais garganta. E diga pro irmão que está do teu lado: e o balde está jorrando. Enquanto eu prego, o balde jorra. É necessário passar em Samaria.
Eu preciso viver esse encontro. Glória a Deus. Engraçado que não foi ela que identificou essa necessidade. Foi ele que viu que ela precisava. Tem horas da vida que a gente acha que tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Tem horas da vida que a gente pensa que a gente não precisa. E precisamos. A Bíblia diz que Jesus vai lá na igreja de Laodiceia. Quem iria ser o louco de dizer que Laodiceia não estava bem? Era rico. A medicina da época, eles criaram um colírio para os olhos que gerou muito dinheiro, muito sucesso para o povo da cidade, para a medicina da época. Rico, com dinheiro, com os melhores carros. Eu imagino o culto de domingo, pastor, a igreja lotada, as irmãs tudo na prancha, tudo no saltão, nas bolsas cara, nas joias de ouro. Irmãos, Deus está aqui. Tava não. Glória a Deus. Deus operou através do louvor. Operou não. Ele estava lá do lado de fora. A Bíblia diz que ele estava batendo, dizendo assim: olha, eu estou aqui do lado de fora, eu estou na porta e bato. Eles não reconheciam a necessidade. Mas que amor é esse de Deus? Que o povo coloca ele para fora, mas ele não vai embora. Ele fica na porta assim: olha, gente, eu preciso entrar. Vocês são miseráveis, cego, nu. Eu preciso entrar, sentar com vocês, alimentar a alma de vocês. Tem horas da vida que nós não reconhecemos a necessidade de estar com Deus. Só que Jesus sabe aonde nos encontra. Ele vai lá para a beira do poço, porque sabia da necessidade. Diga para o irmão que está do teu lado: ele sabe aonde vai te encontrar. Pedro, João, Mateus, Lucas, Judas. É necessário passar por Samaria. Eu imagino, uma conjectura minha. Vou fazer o que lá? Só temos que passar em Samaria. Aleluia. Porque Jesus, quando ele tem que fazer alguma coisa, ele não pede a opinião do discípulo. Aleluia. Porque se ele chega para Pedro e fala assim: ó, Pedro, eu vou passar em Samaria porque tem uma mulher. E vale a pena não, senhor. Você não lembra não que alguns dias atrás a gente vinha de viagem da Galileia, já estava caindo o dia, queríamos entrar em Samaria, eles colocaram a gente para fora. Você é besta de ir lá. Vai ser humilhado de novo, colocado para fora. E você, João? Povo traidor, misturado, poluído, contaminado. Só que o meu Deus não precisa de opinião de ninguém para trabalhar. O meu Deus consegue enxergar em você o que ninguém conseguiu enxergar. Então pode ficar despreocupado, porque se o nosso Deus dependesse da opinião de alguém para realizar alguma obra, talvez você estaria embaixo da terra. Mas eu me alegro em saber que o meu Deus faz, independente daquilo que alguém possa pensar. Então diga para o irmão que está do teu lado: Deus vai fazer. Quer o teu vizinho ou não? Deus vai fazer. Quer o povo da tua rua ou não? Quer os teus parentes ou não? Não sei o que ele viu em você, mas Deus vai fazer. E o balde continua jorrando. Me dá água. Me dá água, vamos embora. Me dá água. Quando pede e pede de beber, se eu sou uma mulher, se você soubesse quem te pede. Olha a análise fria dela. Olha a análise fria. O pé todo empoeirado, sujo da estrada, suando, queimado do sol do deserto. Não era bonitinho não.
não tinha uma aparência não muito boa, ficava bonito na foto não. Deixa eu dizer uma coisa pro senhor, eu imagino ela. Será que esse cara tem alguma coisa para me oferecer? O senhor não tem um caneco para tirar água do poço. O poço é fundo. Como o senhor está querendo dizer para mim que o senhor tem água da vida? Você deve estar de brincadeira comigo. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Entenderá que esse assunto? Por um acaso o senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço e bebeu dele mesmo? Jesus estava falando de coisas espirituais e ela interpreta literalmente. Da mesma forma que ele falou com Nicodemos. Nicodemos tem que nascer de novo. Um homem tão sábio que começou a pensar: peraí, depois de grande eu vou entrar de novo na barriga de mamãe e ficar mais... Não estou entendendo. Jesus está tratando de coisas espirituais e Nicodemos está interpretando literalmente. Tem horas na vida que Deus está conosco em uma outra dimensão, mas a nossa alma está tão sobrecarregada, tão amargurada, tão revoltada de coisas que já aconteceram há anos atrás, que a gente não consegue deliberar, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar, a gente não consegue reconciliar. Aí isso atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Aí Deus fala assim: olha, é para a direita, tu vai para a esquerda, porque você não está entendendo o que ele está dizendo. Ele fala para aquela mulher de coisas espirituais, ela está aí entendendo em uma outra atmosfera. Tem hora da vida que Deus fala assim: ó, para e tu prossegue. Tem hora da vida que Deus fala assim: ó, você precisa caminhar um pouco mais e você quer retroceder. Porque tem horas da vida que a gente não consegue alcançar o que Deus está falando. Tem horas da vida que a gente não está conseguindo alcançar a direção e a orientação de Deus. Só que ele olha para o discípulo e diz assim: olha, é necessário passar por Samaria. É necessário esse encontro. É necessário esse encontro na beira do poço. Eu aprendo que beira de poço é lugar de tratamento. Jesus começa a tratar da vida daquela mulher. E tem horas da vida que é necessário Jesus nos encontrar no meio da caminhada para resolver algumas pendências que ficou no passado. É verdade. Vamos terminar, irmãos. Aleluia. E ele começa a tratar. E ela começa a se interessar por causa de um termo que ele usa: eu tenho água da vida. Não entendia de teologia nenhuma, porque na segunda tradição, a lei dos rabinos, uma mulher não tinha capacidade para entender assuntos teológicos e religiosos. Melhor rasgar a lei do que tentar ensinar para uma mulher. Mas ela se interessa. Diga para o irmão que está do teu lado: ela está se interessando. E ela começa a alimentar o diálogo, até que um ponto Jesus rasga a alma daquela mulher. Ele fala para ela: tu teve 5 maridos, hoje que tu tem não é teu. Ela fala assim: agora eu começo a entender de quem eu estou adiante. E começa a alimentar o assunto, até um ponto que ela entende que estava na frente do Messias. Para tirar as dúvidas, ela diz assim: olha, quando ele vier, o Messias, ele nos anunciará toda a verdade. E ele dá uma revelação para ela que ele não deu para ninguém. Não deu para Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, os sacerdotes. Eles diziam assim: tu é o Cristo? Tu dizes. Os sacerdotes falaram assim: tu é o Cristo? Ele ficou como ovelha muda. Mas como uma pobre pecadora, miserável, uma mulher de uma vida duvidosa, como alguns dizem, prostituta, falou assim: mas quando ele vier, ele rapidamente entregou uma revelação para ela que ele não deu para ninguém. Eu sou
o Messias que falo contigo. Naquele momento os discípulos se aproximam e ficam espantados porque ele falava com uma mulher samaritana. Ela vem discretamente, pega o cântaro que estava em sua mão, coloca na beira do poço. Era uma tradição. Naturalmente o povo deixava um cântaro na beira do poço, porque quando o viajante vinha de longe, cansado da viagem, ele pudesse parar, pegar água e saciar a sede. Jesus chega na beira do poço, não tem cântaro. O cântaro estava com quem? Na mão da mulher. Quando os discípulos chegaram, ela pega o cântaro, deixa na beira do poço. Porque quando Jesus fala para ela assim, olha, me dá água, ela segura o cântaro e fala assim, mas eu sou mulher samaritana, tu quer meu cântaro, a gente não se fala, mas eu... Tu é por acaso maior do que Jacó? Mas depois daquele tratamento, daquele discurso, daquele diálogo, ela começa a entender uma coisa. Porque os samaritanos desconsideravam todos os profetas que vieram depois de Moisés. Profeta para o samaritano era Moisés. Mais ninguém. E Moisés profetizou dizendo no livro de Números, capítulo 24, verso 7. Números 24, verso 7. Ele anuncia o Messias. E quando ele fala do Messias, ele diz que ele seria como um balde. Que do seu balde iria manar muita água. Jorrar muita água do seu balde. Quando ele diz que tinha água da vida, ela começa a entender. Ele é o balde que jorra. É o profeta esperado. É o único profeta que consideramos depois de Moisés. Ela pega o balde e coloca na beira do poço para ser usado. A gente terminou aqui, irmãos. Ela estava entendendo uma coisa. De fato o poço é bem maior. O poço é bem mais profundo. Mas do teu balde jorra uma água que não tem dentro do poço. Então vou fazer uma coisa. Uma entrega total. Você me pediu emprestado. E eu estou fazendo uma entrega total. Tem horas da vida que a gente precisa fazer uma entrega total. Tem horas da vida que Deus pede algumas coisas e só nós sabemos aquilo que Deus requer de nós. Tem horas da vida que Deus pede algumas coisas que você fica assim, ó, não dou, não vou, não dá, não quero, vou dar só um copinho pro senhor. O senhor bebe um pouquinho e depois me devolve. A gente vai vivendo numa parcialidade. A gente nunca se entrega completamente. Só que tem horas da vida que pra gente entender que mais precioso do que aquilo que a gente está pensando é aquilo que Ele tem para nos dar, a gente precisa sentar, ouvir Deus falar e se entregar. Será que hoje você vai ficar segurando, apertando aquilo que Deus está dizendo para você? Eu quero. Você valoriza muito esse vaso de barro como se fosse alguma coisa. Você valoriza muito o poço de Jacó como se fosse muita coisa. Só que Jesus está dizendo: o que eu tenho para te dar é muito maior do que Jacó te ofereceu. O que eu tenho para te dar é muito maior do que está na tua mão. Ela deixa na beira do poço e faz uma entrega total. Corre para a cidade. Sabe qual era o primeiro estado daquela mulher? Reclamando de problemas passados. E agora? Ela corre para a cidade para anunciar que teve um encontro com o Messias. Fica de pé.